Oi, gente, boa tarde. Então, vamos começar para a gente poder ter o tempo suficiente para as apresentações e depois para o debate, tá? Bom, primeiro eu quero dar boas-vindas a todas, a todos e todas que estão aqui agora. É o nosso primeiro evento pós-retorno, nosso primeiro evento presencial pós-retorno. A gente está meio assim, como a gente estava conversando ali, reaprendendo como fazer, né, porque a gente estava fazendo tudo online. Então, é importante para a gente a presença de vocês, que bom que vocês estão aqui. E eu quero logo passar, então, a chamar a nossa mesa, que vai discutir, na verdade, apresentar um pouco dos temas que estão reunidos no livro Casa, Corpo, Terra, Violência, Abordagens Etnográficas, que foi organizado pela Graziele Dainese, que é uma das nossas professoras aqui da UF, e do núcleo Cosmopolíticas, que eu esqueci de falar, né, do nosso núcleo, que se chama Cosmopolíticas Núcleo de Antropologia, que é formado pela Graziele, como eu falei, por mim, pelo Antônio Rafael, que está aqui, pela Oyara Bonilla e pela Joana Miller, e pela Célia Gouveia como professores, e mais alguns, também temos estudantes formados ou recém-formados aqui pela UF, tá? E então a gente está retomando as nossas atividades agora e a gente vai retomar as atividades presenciais com essa mesa que eu estou falando para vocês. Então esse livro foi organizado pela Graziele, pelo John Comerford, que está aqui, pela Ana Carneiro, mais alguém? Ah, e pela Dib, né? Dib Ayub também que está aqui. Então nós temos uma parte dos organizadores aqui da mesa e temos uma autora, que é a Marcela Centelhas também, que está aqui, que vai falar para a gente. Então eu gostaria então, por favor, de convidar à mesa Marcela Centelhas, que é do Colégio Dom Pedro II, agradeço a presença. John Comerford, que é do PPGás, lá do Museu Nacional da UFRJ também. A Dib Ayub, que é uma recém-aquisição importante aqui da UF. Ela trabalha em Rio das Ostras, lá no campus de Rio das Ostras. Muito obrigada também. Angra dos Reis, é claro, eu sei, eu estou pensando em Angra e falando Rio das Ostras. Bom, e a Graziele, que embora seja professora daqui desde 2019, né, Grazi? A gente ainda não tinha tido ela entrou no Cosmopolíticas em 2020, durante a pandemia, e a gente ainda não tinha tido um momento presencial com ela. Então, por favor, quero de novo agradecer muito a presença de vocês, obrigada pela disponibilidade de terem vindo. Oi, pessoal, boa tarde. Enfim, agradecer a presença de vocês. Estou bem feliz com o retorno das atividades presenciais, também nos eventos, e mais feliz ainda porque a gente, vou falar aqui de um trabalho em conjunto com colegas já de certa longa data, para não ficar. Então quero agradecer, quero agradecer aos colegas do Cosmos pelo convite, e também pela presença, e pelo aceite do convite dos colegas do Núcleo de Antropologia da Política, do NUAP, que é, enfim, de onde eu também faço parte. A gente vai falar para vocês sobre esse trabalho que a gente publicou esse ano e o pessoal da disciplina Campesinato Brasileiro que está aí, alguns textos que vocês vão ler daqui a pouco. E algumas conversas que você já tem acompanhado. Então, muito legal, é isso. Primeira, a gente vai, enfim, fez aqui uma certa organização, como a Ana falou, somos os organizadores, John, a Dib e eu, e a Marcela, tem um capítulo também. Então, primeiro a apresentar aqui a coletânea, a proposta é o John, depois Dib e eu vamos ver o que a gente faz, Dib, nessa divisão, e logo depois a Marcela.
E é isso. E depois a gente faz uma conversa sobre o livro, debate, perguntas. Acho que é essa a ordem, né? Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui no evento presencial. Agora a gente está voltando aos eventos, enfim, presenciais. É um alívio enorme. E queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, né? Confessar que os últimos dias, por algum motivo, foi um pouco difícil se concentrar para preparar o que a gente ia conversar aqui hoje, mas de qualquer forma, eu acho que é uma conversa muito bem-vinda, inclusive para a gente, né? Acho que é uma oportunidade, ao falar do livro, da gente pensar um pouco a respeito da própria proposta do livro, da nossa trajetória de pesquisa, né? Enfim, como diz o mineiro acometido por amnésia, um pouco o Dom Quevin, o Cotô, Proncovô, né? Assim, um pouco o nosso caminho aí, né, de pesquisa, o surgimento do livro. E aí vou começar contando um pouco que esse livro surgiu a partir de uma oportunidade, né, de organizar uma coletânea dentro de uma coleção do programa de pós-graduação de Antropologia Social lá do Museu Nacional. Nós tínhamos um recurso da FAPERJ, de um projeto, né, enfim, coletivo que a gente havia feito no programa, né, no edital da FAPERJ, de apoio aos programas de pós-graduação aqui do Rio, né? E um dos pontos aí desse projeto era publicações, e a gente resolveu então iniciar uma coleção de livros do PPGás do museu, publicando coletâneas de professores, de alunos, de egressos, né, do programa, e também publicando teses, né, enfim, algumas teses que foram escolhidas, né, no âmbito do programa. E, bom, enfim, tem uma série de livros já publicados nessa coleção, né? E esse livro, então, ele surge nesse âmbito, né? Quando, enfim, surgiu a oportunidade de eu pensar num livro, né, enfim, dentro dessa coleção, né, enfim, com financiamento para publicação e tudo mais, eu imediatamente achei que seria uma boa oportunidade para a gente reunir, enfim, como a Grazi falou, algumas pessoas que já vêm há vários anos, né, enfim, colaborando, né, em pesquisas e uma certa discussão comum, né, em torno de, basicamente, situações rurais, camponesas, né, uma colaboração já antiga, né, pelo menos uns 10 anos, né, desde 2011, 2012, que a gente vem trabalhando mais intensivamente dentro do âmbito do núcleo de antropologia da política, que eu já vou falar um pouco sobre isso, né? E também, enfim, um conjunto de colegas, né? E também orientandos meus e do professor Moacir Palmeira, lá do PPGás do museu também, e que não, enfim, não é que essas pessoas que compõem, né, os capítulos do livro compartilhassem necessariamente determinados temas ou uma determinada região geográfica, nem mesmo a rigor a mesma orientação teórica, precisamente, né? Mas acho que é importante enfatizar que acho que todos nós, enfim, compartilhamos uma certa sensibilidade etnográfica, uma certa importância que a gente dá, né, ao nosso trabalho de pesquisa com esse caráter etnográfico, né, marcadamente etnográfico, além, vamos dizer, dessa temática mais geral ligada ao rural e ao campesinato, esse recorte mais geral, né? Eu acho que talvez uma coisa que reúna um pouco o conjunto dos capítulos, né, dos autores, né, nessa trajetória que a gente vem tendo, é que todos nós, de alguma forma, fomos formados, né, em diálogo com os estudos de campesinato e do rural, tal como eles se configuraram no programa de pós-graduação de Antropologia Social lá do Museu Nacional desde os anos 70. Né? Então, acho que essa é uma referência comum, né? Enfim, todos nós passamos pelo famoso curso de Sociedades Camponesas, né? Enfim, que eu tenho também ultimamente compartilhado com o professor Moacir Palmeira, tal, enfim, que vem de um conjunto de pesquisas coletivas, né, feitas lá no museu desde os anos 70. Né? Eu acho que para situar um pouco, né, é importante a gente lembrar que essas pesquisas surgem, né, nos anos 70 no museu também dentro de um certo
debate internacional, uma certa multiplicação de estudos sobre campesinato, né, nesse período, que tem bastante a ver com a própria dinâmica política dessa época, né, uma série de eventos políticos onde grupos camponeses, né, assumiram uma importância bastante grande, desde a Revolução Cubana, enfim, as lutas pela independência de países africanos, enfim, toda uma situação onde as questões do campesinato, sobretudo a Guerra do Vietnã também, nos anos 60, trouxeram à tona um interesse, né, pelos estudos a respeito do campesinato, e criaram um certo ambiente, né, de estudos no âmbito das ciências sociais sobre o campesinato que cruzava um debate marxista já antigo, né, críticas, né, às noções de desenvolvimento rural também estão em voga, né, com relação ao desenvolvimento rural dos países ditos subdesenvolvidos, né, e também um interesse da antropologia que naquele período também buscava repensar o seu objeto, né, enfim, e nesse contexto a própria ideia de campesinato acaba se colocando como um foco importante, né, dentro da antropologia. E também uma certa sociologia política das rebeliões e revoluções camponesas, anticoloniais, como eu falei, que se destacavam no cenário político da época, né? Mas, além disso, quer dizer, acho que é importante pensar que aqueles estudos dos anos 70, né, eles se consolidaram em torno de algumas situações concretas no Brasil, né? Sobretudo estudos feitos na região canavieira do Nordeste, né? Sobretudo em Pernambuco, Paraíba, né? Que era uma região politicamente muito efervescente antes de 64, e que foi, vamos dizer, essa efervescência política foi cortada de forma muito violenta, né, pelo golpe de 64, mas era uma região que passava por uma série de transformações bastante importantes, que foram foco, né, dessas pesquisas. Por outro lado, também pesquisas sobre o campesinato na fronteira amazônica, né, as pesquisas do professor Otávio Velho e outros orientandos dele, né, enfim, que trabalharam na região, enfim, por onde se abria naquela época a Transamazônica, né? E, por outro lado, os trabalhos a respeito do campesinato do Sul, feitos pela professora Geralda Seifert, né? Então, com isso, o PPGás do museu se tornou um local importante de pesquisa a respeito do campesinato, né? E que, de alguma forma, também trazia, né, como foco uma leitura crítica de debates sobre a história e a formação social brasileira, né? Debates centrados na própria análise, né, dos grandes domínios rurais, né? A tese de doutorado do professor Moacir Palmeira foi justamente sobre uma revisão crítica desse debate, o dito debate sobre feudalismo e capitalismo, um debate a respeito vamos dizer, enfim, da dimensão política, né, dos grandes domínios rurais, né, das grandes plantações de cana, de café, né, enfim. E, enfim, isso foi um ponto de partida para esses estudos que foram feitos na zona da Mata Nordestina, né? Também acho que é interessante situar, né, que esses estudos a respeito das transformações das grandes plantações de cana na zona da Mata Nordestina, né, acho que, vamos dizer, tiveram uma combinação bastante peculiar, vamos dizer, de orientações teóricas, de leituras que foram importantes para consolidar aquele projeto coletivo de pesquisas que foi feito nessa região entre os anos 70 e 80. Né? Então, uma leitura dos trabalhos do Pierre Bourdieu, mas, sobretudo, os trabalhos etnográficos do Pierre Bourdieu sobre a Argélia, né? Sobre a Argélia no contexto da guerra colonial e das transformações trazidas pelo colonialismo francês, né? Então, os camponeses da Cabilha. Né? Uma leitura do Chayanov, que eu não sei se vocês já tiveram contato, mas era um economista, sociólogo rural russo, né, que foi importante no âmbito de um debate com o marxismo, com Lenin, a respeito vamos dizer, das características enfim, do campesinato russo, né, e da dinâmica do campesinato russo, que foi traduzido nos anos 60, se tornou conhecido, vamos dizer, no Ocidente, né, enfim, a partir dos anos 60, traduzido por alguns antropólogos americanos, né?
Outros autores do leste europeu, onde a questão camponesa sempre foi muito importante, então como Channing, né, o Teplitz, e antropólogos americanos, como, por exemplo, o Sidney Mintz e o Eric Wolff, né, que começaram as suas pesquisas na região do Caribe, né, enfim, uma região que, vamos dizer, tem uma série de confluências importantes com a própria região canavieira do Nordeste, com uma série de questões, né, que são colocadas também no âmbito brasileiro, né? Então, um pouco isso para situar um pouco o contexto de surgimento desses estudos camponeses com os quais, de alguma forma, a gente dialoga, né? Mas, sobretudo, enfatizar que essa trajetória de pesquisa no PPGás do museu a respeito de campesinato, né, foi sempre muito marcada pela importância da etnografia, né? Toda, vamos dizer, a ênfase, né, foi muito mais, vamos dizer, sobre aquilo que era possível construir a partir de uma abordagem etnográfica, né, do que, vamos dizer, tomar como dadas determinadas discussões teóricas ou teses teóricas. A questão era ir a campo, vamos dizer, construir, vamos dizer, da melhor forma possível, né, pesquisas etnográficas e fazer com que a etnografia pudesse colocar, vamos dizer, questões novas e a partir de situações concretas, né, diante desses debates teóricos que eu estava mencionando, né. De uma forma muito viva também, no momento em que a própria discussão a respeito do campesinato no Brasil era uma questão já politicamente muito quente, muito importante naquela época, né, uma época em que os sindicatos de trabalhadores rurais no Nordeste estavam se reorganizando, né, enfim, tinham um peso importante. No final dos anos 70 tiveram à frente de uma série de greves que foram eventos políticos de primeira ordem, né, em que o campesinato da fronteira na Amazônia, né, também os conflitos, né, por terra, né, na região amazônica já naquela época também se marcavam como um evento político muito importante, né, enfim, e a organização da CPT, enfim, de uma série de entidades ligadas à igreja naquela região, Prelazia de São Félix, com Dom Pedro Casaldáliga e tal, enfim, uma região marcada pelos conflitos e por uma organização dos camponeses também nessa região, né? Enfim, então também já naquela época uma questão politicamente muito central. Então eu queria destacar que no contexto dessas pesquisas a respeito de campesinato feitas no museu, né, acho que vale a pena a gente destacar que elas já davam bastante atenção ao trabalho familiar, né, à casa da morada, ao morar, e a circulação, né, de produtos, né, via feira, né, via as feiras nordestinas, via o barracão, que era vamos dizer, uma parte da organização interna das grandes plantações de cana, dos engenhos de cana, né? E abordava, vamos dizer, esses aspectos do trabalho familiar, da produção, né, da produção e da sua relação com a circulação comercial nas feiras, do pagamento do trabalho dos moradores dos engenhos através do barracão, né, enfim. Mas abordava isso tudo, sobretudo da ótica do poder e da dominação, né? Também abordaram de uma maneira bastante inovadora as questões ligadas à migração do Nordeste para o Sudeste, né? E desconstruindo uma série de perspectivas sobre o dito êxodo rural, né? Acho que foram trabalhos que é importante destacar que estavam debatendo e desconstruindo, vamos dizer, etnograficamente, né, uma série de teses a respeito de questões como, por exemplo, processos de urbanização, o êxodo rural, como eu já falei, a proletarização, a transformação de camponeses em operários, né, e efetivamente contribuiu de uma maneira bastante importante para mostrar, vamos dizer, a partir, vamos dizer, de baixo, né, vamos dizer, a dinâmica desses processos, né, e que muitas vezes envolviam questões que não estavam sendo percebidas, né, assim como também a formação dos movimentos políticos, né, dos camponeses naquela região nos anos 70 e 80, sobretudo a formação do sindicalismo rural, com a qual esses pesquisadores passaram a ter
conexão muito importante, né? Uma conexão não só de pesquisa, mas uma conexão política e pessoal também bastante importante, né? Lembrando também que é nesse contexto, né, do sindicalismo desses anos que surge também o movimento de mulheres trabalhadoras rurais, sobretudo na Paraíba, mas em outros estados, em Pernambuco também, em outros estados do Nordeste. Aliás, fica a sugestão de, se vocês tiverem interesse sobre esse tema, ver o documentário, né, feito recentemente pelo professor José Sérgio Leite Lopes, né, enfim, sobre a formação do movimento sindical no Nordeste, né, nessa época, é bem interessante, inclusive com relação também ao surgimento do movimento de mulheres trabalhadoras rurais, né. Bom, e justamente, quer dizer, esse envolvimento político com o movimento de trabalhadores rurais, os sindicatos de trabalhadores rurais, né, por parte desse grupo de pesquisadores, né, também acabou abrindo caminho para uma outra, vamos dizer, dimensão que também está na nossa, vamos dizer, está na base dos nossos diálogos aqui, que foi a discussão de pesquisas etnográficas a respeito da política, né, a tal da antropologia da política, que dá nome ao núcleo do qual a gente também faz parte, né. Nos anos 80, depois da redemocratização, logo nas primeiras eleições, a CONTAG, o Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, resolveu lançar uma bancada de candidatos, né, um conjunto de candidatos, resolveu lançar assim, como uma decisão institucional, uma decisão do movimento, né, um pouco como o MST fez agora nessas eleições também, né. Naquele momento, quer dizer, deu errado, né? Assim, as primeiras eleições que eles lançaram candidatos, deu ruim, assim, tipo, pessoas que eram lideranças sindicais super reconhecidas, super importantes, tal, não foram eleitas. Depois a coisa melhorou, mas naquele momento a coisa não deu certo, né? E refletir sobre isso foi uma coisa que alguns desses pesquisadores estavam acompanhando, né? Refletir sobre esse fracasso inicial, né? Vamos dizer, e pensar por que pessoas que eram localmente tão reconhecidas enquanto dirigentes sindicais, que levavam adiante movimentos ali importantes, né, grevistas e movimentos políticos assim de grande importância, não foram bem sucedidas enquanto candidatos, né, a prefeitos, a vereadores, a deputados, né, enfim. E com isso, vamos dizer, se formulou uma das pesquisas que está na base da formação do núcleo de antropologia da política, né? E que procurava pensar, né, como é que a política era efetivamente concebida e vivida, né? Tentando escapar das formulações mais normativas a respeito da política, como é que a política deveria ser, tanto do ponto de vista militante quanto do ponto de vista, por exemplo, da ciência política, né? E tentando buscar etnograficamente identificar como que a política era efetivamente vivida e concebida por aquelas pessoas e o que isso tinha a ver com o fato, vamos dizer, de alguns dirigentes sindicais não serem bem-sucedidos nas suas primeiras tentativas de envolvimento com o jogo da política. E daí surge, por exemplo, toda uma discussão a respeito da política como marcada por uma temporalidade muito própria, a ideia de tempo da política, e que é, vamos dizer, foco de uma série de considerações a respeito da política, né? Esse núcleo que se formou em torno dessa pesquisa e de outras pesquisas que nos anos 90 estavam procurando abordar a política a partir dessas experiências pós-redemocratização, né? E que envolveu, enfim, um conjunto grande aí de pesquisadores, inclusive, como eu já mencionei aqui, o professor Márcio Palmeiras, José Sérgio Leite Lopes, Márcio Goldman, enfim, foi um pouco também o foco, enfim, da minha formação, por exemplo. Eu me formei um pouco nesse âmbito do NUAP e vários outros colegas, né? Foi um momento muito rico de pesquisas, né? De alguma forma que se desdobrou pelos anos seguintes, né? Depois dos anos 2000, e que continua até hoje, de alguma forma, ativo, né? Enfim, Grazielli e Dib, né, enfim, também se formaram nesse âmbito, um pouco depois de mim, né, alguns anos depois de mim, mas também orientadas, né, pelo professor Márcio Palmeira, né, e a Ana Carneiro, que também foi organizadora do livro, não está aqui conosco, né, foi orientada pelo Márcio Goldman, mas também em diálogo, vamos dizer, com
essas discussões a respeito de política e a respeito de campesinato. Isso tudo para situar um pouco de onde que, vamos dizer, onde que é o chão um pouco que, enfim, que sustenta, né, as pesquisas feitas nesse livro, né? Lá por 2010, 2011, né, enfim, alguns de nós já percebemos que a gente estava tratando de questões semelhantes, né, enfim, não por acaso, porque a gente compartilhava essa trajetória, esse diálogo com uma trajetória anterior de pesquisas, né, e a gente também estava trabalhando em Minas Gerais, que não é exatamente uma região geográfica muito diversificada, né, mas que tem, vamos dizer, uma diversidade importante, como a gente pôde ver agora nas últimas eleições, né? Enfim, tipo, se a gente vê o quadro de votação dentro de Minas Gerais, né? Mas, enfim, de qualquer forma, a gente organizou um evento e depois uma coletânea que se chamou Giros Etnográficos em Minas Gerais. Você lembra o subtítulo todo? Mas, enfim, é um monte de coisa. É tipo casa, família, festa, política, briga e o diabo. Mas, enfim, tem um conjunto de temas, né, que são relacionados entre si, ainda que bastante distintos, mas que a gente procurou juntar naquele livro, e também, de novo, sempre enfatizando a dimensão etnográfica, quer dizer, o fazer etnográfico como algo central, né? Então, acho que já nesse encontro, né, a gente focou bastante aquilo que se produz a partir das casas. Vamos dizer, toda a questão da casa foi bastante importante já nessa coletânea, né, enfim, e dos sítios, né, e não apenas aquilo que era produzido. Eu acho que aí a gente já começa, de certa forma, a marcar uma diferença de ênfase, né, em relação àquilo que tinha sido abordado em termos de trabalho familiar, em termos de grupo doméstico, em termos de casa, né, nos anos 70 e 80. Né. Nos anos 70 e 80 eu acho que houve uma atenção grande a essa dimensão, mas, em certo sentido, discutindo com os economistas, né, e tentando mostrar que não era possível tratar daquilo que a gente poderia pensar como uma economia camponesa na base daquilo que era pensado pelos economistas como funcionando como pequenas empresas, né? Tinha alguma coisa diferente em relação a isso, né? E isso passava pela família, passava pelo trabalho familiar, e isso passava pela própria dinâmica de desenvolvimento do grupo doméstico, né? Uma outra noção importante, né, dessa época, e que tinha a ver com uma leitura do Chayanov, e tinha a ver também com leituras da antropologia britânica clássica do parentesco, né? Aqui a gente começou a dar menos atenção, vamos dizer, à produção e aos produtos e à circulação dos produtos, talvez até atenção de menos em certos momentos, assim, mas a gente acabou enfatizando outras questões que não apareciam tanto nessas pesquisas dos anos 70 e 80. Né? A produção de conversas, né? A forma das conversas, das narrativas, dos causos, das fofocas, as festas, as comidas, as formas de cuidado, né? Feitas, né? No âmbito das casas, as intrigas, os conflitos, né? E não só os conflitos com patrões ou os conflitos políticos, mas os conflitos também, vamos dizer, entre parentes, entre familiares e entre pessoas da mesma comunidade. Né? Mais ou menos na mesma época também o Louis Marcelin, enfim, outro orientando do professor Márcio Palmeira, que também trabalhou no Nordeste, mas no caso na Bahia, né? Estava trabalhando com a noção de casa e de configuração de casas. Foi um outro diálogo importante, né? E trazendo também à tona a questão racial, que foi pouco discutido nos anos 70 e 80. Né? Esse tipo de foco, já tentando encerrar aqui também para não ficar muito longa essa minha fala, mas esse tipo de foco que a gente passou a enfatizar mais, né, a partir das etnografias que nós desenvolvemos no âmbito das casas e das comunidades em Minas Gerais e em outras regiões, né, acabaram também abrindo espaço para se pensar a respeito de experiências de gênero e de corporalidade. Eu acho que depois
Grazi, Dib e Marcela vão falar mais sobre isso, né, sobre como é que essa abertura traz uma série de deslocamentos importantes ao tipo de discussão a respeito de reprodução do campesinato que se fazia, né, nas décadas anteriores, né. Um foco importante nas formas de fala e na pragmática da comunicação, bastante presentes, por exemplo, no livro da Ana Carneiro, né, formas de narrativa, de oratória. A questão, por exemplo, das festas, né, que é algo que a gente abordou bastante nessa coletânea dos giros e que teve presente nos anos 70, né, enfim, nos trabalhos feitos no museu, né, a respeito do Maranhão, por exemplo, tem o estudo da Raquel Prado sobre o boi, né, no Maranhão, feito junto com o trabalho da Laís Sá sobre a economia camponesa também, em regiões que hoje são reconhecidas como quilombos, né, mas que haviam ficado um pouco, enfim, pouco mexidas, né, pouco tratadas, né, em relação, por exemplo, aos trabalhos feitos em Pernambuco, que reaparecem com força, né, nesses trabalhos sobre Minas, né. Por fim, também a própria dinâmica política, né? Mas a dinâmica política, muitas vezes, visto não só a partir do sindicato, né? Como, enfim, foi uma ênfase inicial, né? na discussão sobre política e campesinato, né? Mas vista também a partir de dentro das casas, né? O que abre para pensar, por exemplo, que tipo de relação tem, né? A vida doméstica, né? A vida doméstica e a vida das relações entre casas, né, a vida comunitária com a dinâmica política, né. Eu acho que, enfim, esse tipo de abordagem, ou esses focos de abordagem foram criando uma certa sensibilidade em relação a alguns aspectos que antes haviam sido pouco abordados nessa trajetória de pesquisa sobre o campesinato, né. E acho que é isso que, vamos dizer, esse livro continua a trazer, dando uma certa continuidade com a coletânea anterior dos giros, né, e que, vamos dizer, são focos, né, que estão aqui bastante presentes aqui nesse livro, né? Desde uma determinada maneira de abordar conflitos e violência, que acredito que a Dib vai falar mais, né? Uma certa releitura, uma certa observação a partir de outras sensibilidades a respeito dos conflitos por terra, né? E também os cruzamentos com a política e com as agendas organizativas de sindicatos e ONGs, né? Nesse aspecto, a gente tem dialogado também bastante com o núcleo de pesquisas coordenado pela Ana Cláudia Marques e pelo Jorge Vilela, na USP e na UFSCar, né? Que também vem abordando uma série de temas assim, que se aproximam bastante, né? E com isso, eu acho que também esses focos, né, de pesquisa etnográfica vêm abrindo diálogos com temáticas que às vezes eram abordadas, né, em outros, vamos dizer, em outras linhas, em outros conjuntos de pesquisa, né, como por exemplo a etnologia indígena, né, enfim, toda a discussão a respeito do corpo, né, enfim, que acho que vai permitindo a gente pensar cruzamentos aí interessantes, né, de coisas que eram pensadas no âmbito da etnologia indígena para se pensar também no âmbito das discussões rurais e sobre campesinato, né? Eu acho que também, vamos dizer, temáticas relativas à formação da subjetividade, sua associação com a territorialidade, com os conhecimentos, com determinadas sensibilidades, com a religiosidade, com a própria política e também com vamos dizer, a dimensão ética da vida comunitária e da vida entre parentes, né? Enfim, são temas que aparecem, né? Que estão, vamos dizer, de forma bastante central nesse conjunto de textos sobre campesinato. Enfim, se vocês derem uma olhada nos temas, né, tratados aqui por cada capítulo, né, nós temos desde situações de quilombos resistindo à mineração, assentamentos, né, resistindo a pressões ali de grileiros e do agronegócio no sul do Pará, né, enfim, quilombos na região semiárida, como que a Marcela trabalhou, né, enfim, mas com
uma ênfase que eu acho que, em certo sentido, é compartilhada, né? Em torno, vamos dizer, da dimensão etnográfica, do fazer etnográfico e da reflexão sobre a presença dos pesquisadores nesse âmbito, né? Bom, eu vou ficar por aqui, acho que Grazi, Dib e Marcela vão poder dar um quadro aí mais completo da coletânea, né? Mas eu ficaria por aqui. Então. Obrigado. Bom, vou pegar Eu sou péssima para usar isso daqui, né? Assim, então, vou pegar essa localização, né, que o John fez dos estudos de campesinato, né, essa que a gente tem falado na introdução da coletânea, enfim, de uma certa agenda, né, de trabalho, de pesquisas voltada para esse tema. E eu acho que o título do livro, Casa, Corpo, Terra, Violência, né, ele transmite bem, né, assim, né, atualiza bem esses eixos de trabalho que vêm sendo feitos, né, lá no PPGAS, né, John citou essa disciplina Sociedades Camponesas, né, assim, que nós realizamos e que tem lá o programa, né, desde o primeiro programa. E talvez isso também tem uma relação, né, com os eixos que constituem o NUAP, né? Assim, então, acho que do título, casa, terra, violências, né, seriam palavras, digamos assim, que foram desdobradas em linhas de pesquisa sobre família e parentesco, sobre a própria luta pela terra e a mobilização. Então tem essas correlações, e eu estou, né, puxando esse gancho para também falar um pouco do que essa coletânea traz em termos de desdobramentos das pesquisas mais recentes, né? E eu acho que a questão do corpo, né, como o John já falou, vem como uma temática que é uma temática não tão recorrente, e ela vem também associada a uma outra palavra e a uma outra conversa, digamos assim, que está relacionada ao gênero, né? Assim, eu acho que isso diz muito também pelo modo como esses estudos sobre grupo doméstico, família, circulação de casas foram realizadas. Então, é complicado não pensar muito do que o que esse corpo está fazendo, né, nessa coletânea, e como ele se articula, né, a gênero aqui nesses estudos, sem fazer, né, essa conversa sobre o modo como no NUAP os estudos de campesinato trabalham e trabalharam a família e o parentesco, né? Eu acho que quando a gente estava organizando o livro, a gente sempre tinha em mente, talvez porque nós aqui, né, o trabalho que eu e o John fizemos juntos, né, que é esses giros, né, os giros etnográficos, que é essa coletânea anterior, né, ela remete muito a essas discussões da casa, que tem uma centralidade muito importante nos artigos aqui, e também porque a partir dos giros foi que eu pude encontrar Dib e Marcela, né, assim, e os nossos trabalhos conversar a partir daí, né, assim, e lá nos giros, essa discussão sobre o parentesco, a família, como a família se constitui a partir da circulação das casas e das trocas de alimento e das trocas de substâncias que se fazem, né, já se destacavam como um desdobramento importante para pensar família, né? Assim, então, a casa estava ali ancorada com essa ideia da família, e aqui essa conversa continua em trabalhos, né? Os capítulos que foram... Eu, apesar de ser egressa, né, não tenho capítulo publicado nessa coletânea, né, eu apresento, estou junto com o pessoal na organização e na apresentação, mas essa que a gente chama, né, assim, dessa geração de egressos, eles estão seguindo nessa conversa sobre a constituição de famílias e parentesco, né, tendo a casa como esse ambiente central, mas pensando já essa... conversa com o corpo, né? Assim, uma produção também de corporalidades que se dão num ambiente da casa, e como essa casa
ela se torna uma chave, né, para a gente pensar em termos mais gerais, em termos de domesticidade, né? E aí eu acho que é difícil também articular com uma discussão sobre que política é essa que é feita nas casas, né? Que política é essa que se dá entre as casas. Esse é um universo, né? Assim, eu falei de gênero no início, né? Porque acho que é complicado não considerar como os estudos, os capítulos e os trabalhos que compõem a coletânea, né, eles não estão falando, às vezes, né, muito diretamente sobre gênero, mas há uma referência, né, bastante atual a uma literatura e enfim, né, a algumas ideias que vêm especialmente da crítica feminista aos estudos de gênero e de parentesco, né? Isso aparece ali. Então, acho que aparece via essa questão, né, assim, corpo e casa, né? Corpo, digamos, atualiza os estudos de casa, que vem desde da conversa lá dos giros. Corpo também, né, é um tema que surge aqui por conta dessa, enfim, dessa conexão, né, dos autores e, enfim, minha também, apesar de não ter publicado, os meus trabalhos também estão relacionados a isso, né, assim, a essa ideia de como o corpo está, falar de corpo, né, nesse universo quilombola, camponês e por aí vai, ele está referido, né, diretamente à questão da crítica feminista, mas também a um domínio, né, empírico, digamos assim, que aparece nesses trabalhos e que estão relacionados ao que parte do texto, eu estava relendo hoje de manhã, fala, né, assim, do mundo que a gente está vendo em ruínas ultimamente, né, assim, que é uma série de políticas públicas e de direitos que foram sendo construídos, desenhados, né, muitos desses direitos para mulheres, né, assim, relacionados à família e ao lugar das mulheres, né, nessas políticas públicas. O trabalho da Marcela fala diretamente sobre isso, né? As políticas de produção de alimento, o trabalho da Rodriga Weitzman também vai nesse sentido, ou seja, né, uma dimensão empírica mesmo em que as mulheres ganham a cena pública e política, né, especialmente numa agenda estatal. Então, é isso, né, assim, gênero entra na conversa desses artigos por conta, né, dessa leitura que essa geração está mais antenada, né, em explicitar as bases da crítica feminista na construção do parentesco e da família, como a gente já vinha realizando antes, e também por conta dessa configuração das políticas públicas e da mobilização política que essas pesquisas se depararam nesses momentos, né? Assim, de novo, né? Infelizmente, um mundo que está aí sendo um mundo enfim, que a gente está lutando, né, para manter, assim, né? Assim, e é isso. Então, acho que essa chave que eu gostaria de chamar a atenção, né, entre o doméstico e a política, né, pensando que a domesticidade já vinha desses trabalhos anteriores sobre casa, família e parentesco, né, assim, e então gênero não aparece no título, corpo, né, que está aqui, mas gênero está embutido na discussão sobre corpo, né, assim, essa influência do gênero, né, e das composições, né, ela aparece ao longo desses artigos e desses capítulos, nos enfoques, né, da circulação, de novo, do que é produzido nas casas, das relações que produzem nas casas, mas também das relações que produzem os próprios pesquisadores, né? Assim, acho que isso é um outro eixo importante que na apresentação nós chamamos a atenção, que é essa, enfim, uma conversa que a gente já vinha tendo desde a época dos giros, sobre como se entra e como se sai de uma casa camponesa, digamos assim, né? Assim, como que se circula. Isso está muito presente no modo como nós realizamos as nossas pesquisas, né? Assim, nossas pesquisas invariavelmente passaram pela casa, por ser recebido nessas casas, né? Então, muito dos trabalhos se debruçaram ao estudar a casa, refletindo esse lugar e esse posicionamento que nós construímos para realizar os trabalhos de campo. E ao falar sobre essas circulação, essa chegada, né, como entra, como sai, como circula, como nós circulamos por essas casas, sempre vinha, né,
num certo horizonte de conversas, essas ideias de que, bom, acho que nas minhas orientações com o Moacir, isso parecia muito nas nossas conversas também, né? Assim, se recebe na varanda, né? Assim, são as mulheres que chegam na cozinha, os homens chegam na cozinha, mas chegam como, né? Assim, como são recebidos. Mas isso não era algo que a gente levou em consideração, e acho que muito por conta da nossa própria formação, e aí fico pensando também do momento político que a gente estava pensando nessas questões, né? Assim, não era um momento em que os estudos de gênero nos chamavam a atenção, digamos assim, né? Acho que isso tem a ver muito também com essa mudança do perfil de quem se torna, né, estudante e pesquisador no Museu Nacional nesse período, né? Isso tem efeito disso, que não diz respeito ao momento em que eu estudei lá, né? Assim, eu faço uma tese que está totalmente voltada a gênero, mas eu pouco falo sobre gênero, né? E isso é um comentário que eu fiz na defesa da Marcela, né? Porque a Marcela já é um momento em que a palavra mulheres aparece no título, né? E isso não é por nada, né? Isso reflete já esse lugar em que essas teorias e essa crítica ganha, então, um relevo, né? Assim, acho que a Dib também, né, Dib? Assim, as conversas que a Dib faz para falar sobre violência, sobre conflito, sempre, em boa parte, com interlocutoras mulheres, mas ainda assim era algo que não né, que vai ser elaborado depois, né? Assim, num outro encontro que nós vamos tendo ao longo da presença ali no NUAP. Então, agora, para elaborar a coletânea, para, né, organizar a coletânea, a gente se deparou com essa boa novidade, né, digamos assim, que é o que é a mudança, né, das orientações teóricas, das orientações empíricas e das orientações também de quem chega no Museu Nacional como estudante, né, promove nesses temas, e esses temas surgem, então, como essas determinações, né, assim, como essas criações sobre o corpo, tanto o gênero, mas também a discussão sobre raça, né? Então, Frantz Fanon, né, que não era algo que aparecia muito em referências, aparece aqui no trabalho da Natália Carvalhosa, né? E tantas outras, enfim. No texto do Natan, né, assim, eu me recordo de uma discussão sobre brincadeira, sobre crianças, mas uma referência, né, especialmente ao trabalho da professora Denise Cruz, né, lá da Unilab, em relação aos cabelos e ao cuidado que se faz, né, com os cabelos, assim. E isso tudo, digamos assim, atualiza o modo como se vê a política dentro do NUAP também, né, assim, essa domesticidade que atravessa a política, né, uma política que é feita não apenas por mulheres, né, assim, porque tem lá mulheres protagonizando políticas públicas, mas também porque ela diz respeito, né, a uma certa política, a uma certa generificação, uma política do gênero, né, assim, a gente vê apresentado nesses trabalhos e vê também por outros caminhos teóricos. E aí acho que encontra a economia de novo, né, John? Você estava falando assim, a economia se desloca, né, como um pressuposto para pensar o campesinato, mas a economia que retorna a partir de uma economia feminista. Então, a discussão sobre cuidado no trabalho da Rodica, né, assim, a gente reencontra digamos assim, essas conversas da década de 70 por outros caminhos, né? Então, nesse sentido, queria demarcar, né, esses elementos. Eu comecei falando da questão da nossa circulação pelas casas, né? E eu acho que eu estou indo aqui muito os meus post-it, muito de improviso também, pensando, né? Estou fazendo a memória desses debates da organização da coletânea. E eu queria voltar, né, numa tentativa de dar uma certa estabilidade, digamos assim, a essa discussão de gênero e posicionalidade, porque é isso, né? Assim, a gente foi vendo também a importância de falar sobre uma generificação dos pesquisadores, né? Assim, como os corpos dos pesquisadores também são trabalhados e constituídos nesses circuitos, né? Muito disso eu falei em algumas disciplinas de etnografia do gênero, né? Acho que isso ecoa aí um pouco para o pessoal, né? Mas que diz respeito não apenas como as mulheres entram na casa, né? Porque eu acho que isso aparecia para a gente também e aparece de forma muito recorrente, né? Assim, uma certa ideia de que
ser mulher no meio rural, e as pesquisadoras que vão estudar o meio rural, elas são mais interditas, né? Assim, elas têm uma dificuldade maior de falar sobre política ou de transitar sobre espaços, como se todos os espaços fossem mais abertos aos homens, né? E isso é algo que aqui a gente já vinha pensando, né, em outros espaços ali, em outros agrupamentos, digamos, mais femininos, né, assim, do NUAP, mas isso aparece nos textos também, né? O texto do Natan sobre brincadeiras, né, e crianças, e o texto do professor André Dumas, né, que da sociologia, mostram, né, assim, como também os homens, né, eles também vão sendo generificados ao longo do processo de entrada em campo e no processo de construção da sua posição ali como pesquisadores, né? Assim, o André chega numa casa em que a sua interlocutora já não é mais, né, uma mulher solteira, mas é uma mulher que tem ali, está casada, e isso é uma outra casa que recebe o André, é uma outra casa que também é um outro pesquisador também que acaba sendo recebido ali. Então, na introdução a gente puxou essas questões, eu queria, né, muito por interesse, porque isso reverbera o modo como eu me localizo nas discussões do NUAP atualmente, chamar atenção para essa questão, né, como esse corpo, né, ele passa por um entendimento desses estudos relacionados à casa antes estudada como forma de, né, como forma de dominação, a casa e trabalho lá do Moacir, né, a questão toda da subordinação, e segue ainda como um tema, mas a partir de uma casa que é atravessada e é constituída cada vez mais por processos por dinâmicas de corporalidade, mas por processo de generificação também, que vai nos chamando a atenção no modo como pensar esse parentesco, essa família e os modos de fazer política, né, relacionando famílias e parentes, né. Acho que é isso, né, assim, vou passar para a Dib agora, é isso, depois, e queria mais uma vez, né, agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre o livro.